Aleluia, glória a Deus. Cumprimento os amados com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer para os amados irmãos que estou muito feliz por estar aqui. Nunca imaginei que eu estivesse aqui num lugar todo especial como este, num estado diferente do meu, e com essa oportunidade, esse privilégio tão grande que o Senhor tem me dado. Obrigado, pastores, por acreditar, por nos dar essa oportunidade de trazer essa palavra, mesmo não conhecendo a gente, né? Porque a pessoa que chega aqui na frente, ele tem uma responsabilidade muito grande de trazer um alimento para as ovelhas do Senhor. E isso é uma responsabilidade muito grande. E eu tenho esse privilégio nessa noite, e eu louvo ao Deus vivo de Israel, o Deus de nossas vidas, por esse momento todo especial. Eu quero dizer para os amados que não vou falar nada do que vocês não saibam. O que eu vou falar aqui, vocês sabem. Só que o Espírito Santo de Deus, eu já falei hoje com o meu amado irmão Valdeci, falei ontem. Eu falei, Valdeci, eu estou com a mensagem. Eu não sei onde que eu vou pregar essa mensagem. Mas Deus me deu essa mensagem semana passada. E essa mensagem começou a trabalhar no meu coração. E jamais eu imaginei que essa mensagem era para trazer aqui nessa noite. Pois eu estava esperando que seria na minha igreja. Mas eu me sinto muito feliz por Deus ter escolhido esta casa, essas ovelhas maravilhosas, para ouvir essa mensagem nessa noite. Já vou dizendo para os amados que eu sempre termino a minha mensagem com um louvor, e pode ficar tranquilo que eu vou entregar dentro do prazo determinado, mas eu gostaria de entoar um louvor com o meu amado irmão Valdeci e com toda essa igreja aqui, em nome de Jesus. Amém? Convido os amados para nós meditarmos na santa palavra do Senhor Jesus. Essa palavra linda, mais uma parte, né, da palavra de Deus, que está no livro de Jeremias. Se você tem a sua Bíblia, abra no livro de Jeremias, a partir do versículo 23, para a honra e glória do Senhor e para o nosso elevo espiritual. Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 23. Vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso, ao Egito e a Judá, e a Edom e aos filhos de Amon, e a Moabe, e a todos os que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, nós estamos falando de Jeremias, um profeta levantado por Deus para falar para o povo de Deus que estava relaxado espiritualmente, relaxado até materialmente, de uma forma geral, com Deus, com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus. E eu comecei a meditar dentro dessa palavra e vi o estado degradante espiritualmente
do povo de Deus em Israel. E o Senhor levanta esse profeta para alertar aos sacerdotes, para alertar o povo o quanto eles estavam desviados da presença de Deus, o quanto eles estavam desviados daquilo que o Senhor havia orientado o seu povo. Não só o povo, mas os sacerdotes, todos aqueles que tinham conhecimento, eles estavam se afastando cada vez mais daquilo que Deus havia orientado, daquilo que Deus havia falado aos seus corações. Toda a palavra de bênção, toda a doutrina, todo o ensinamento de Deus que o Senhor passou para Israel estava sendo tudo desprezado. Eu gostaria que você me repetisse nessa noite comigo. Eu valorizo a doutrina que me norteia para uma salvação, para as moradas eternas. Guarde a doutrina, aquilo que você aprendeu, viu? Aquilo que você aprendeu acerca de Deus, essa doutrina que nos norteia a uma maravilhosa salvação. Guarde ela no seu coração. E é interessante observar que o castigo era iminente. Agora um povo haveria de vir e levar o povo de Israel cativo. E o profeta, ele chorava, o profeta gemia, porque o profeta, ele tem o sentimento de Deus. Então, todas as vezes que a gente contempla Jeremias chorando, ali estava o sentimento de Deus. Todas as vezes que a gente vê um profeta totalmente chateado, chorando, aquilo ali era o sentimento de Deus. Porque o profeta tem o sentimento de Deus. O pastor que é um profeta tem o sentimento de Deus. Quando ele olha para o povo e vê que o povo está se desviando. Como ele tem um sentimento de Deus, ele chora, ele geme e vai atrás das ovelhas para não perder as ovelhas. Porque ele tem o sentimento de Deus. Então a preocupação de Jeremias era anunciar o castigo que era iminente. Não teria como fugir, porque haveria os inimigos para levá-los cativos. Mas quanto mais Jeremias falava, a palavra de Jeremias entrava por um ouvido e saía por outro ouvido. Porque não queriam mais guardar a doutrina, não queriam mais guardar os ensinamentos de Deus. Agora queriam fazer a vontade, as vontades do seu próprio coração. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, você não foi chamado por Deus para fazer a vontade do seu coração. Você foi chamado por Deus para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, nessa noite, é que você grave todo o seu ensinamento e não fuja dele de forma alguma. E é interessante observar que Jeremias, ele começa a falar aqui de uma coisa muito interessante e muito importante para todos nós. Olha o que ele diz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei a todo circuncidado com o incircunciso. Quando se faz referência à circuncisão, ele me apresenta ainda o último versículo, que vai dizer: porque todas as nações, já no final, são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Eu quero falar um pouquinho disso com a igreja. Todos nós sabemos que o Senhor faz um pacto com Abraão. E o Senhor diz para Abraão: eu sou teu Deus, eu vou abençoar essa terra, eu vou abençoar a sua família. E o Senhor ainda diz para Abraão que todas as famílias seriam benditas na terra. E o Senhor faz um pacto com Abraão. Todos os machos
todos os meninos, seja da terra ou seja estrangeiro, teriam que ser circuncidados. Iriam no órgão genital masculino e fazia um corte, tirava um pedaço da pele, para mostrar para Deus que eles verdadeiramente tomaram posse do conhecimento das ordens divinas. Então, quando nascia uma criança e ia lá e se praticava então a circuncisão, aquilo era uma forma de adorar ao Senhor. As bênçãos estavam sobre Israel, a bênção estava sobre aquela família, quando obedecia a essa ordem de Deus. Então, quando nascia o menino, no 8º dia ia lá e cortava um pedacinho da pele do seu órgão genital. E Deus se agradava disso de uma forma tremenda, porque havia ali o quê? Uma obediência à palavra de Deus. E é interessante observar que a ordem do Senhor era não só para os da terra, mas também para os escravos ou para os estrangeiros que tivesse ali juntamente com ele, nos mostrando verdadeiramente que já era plano de Deus, projeto de Deus, salvar não só os judeus, mas os gentios também. Porque aqueles estrangeiros que estavam ali, aquele escravo que foi comprado, ele também teve o privilégio de ser circuncidado e agora receber também as bênçãos sobre suas vidas. E agora estava ali o povo de Israel circuncidado. Deus mandou circuncidar, estava circuncidado. Todas as famílias aprenderam isso, tinha que ser circuncidado. Mas infelizmente só o corte na carne não resolveria, e era projeto de Deus ultrapassar o corte da carne, fazer além do corte na carne, porque estava no projeto de Deus. E agora nós vemos então o Senhor dizer que há incircunciso de coração. E ele fala que visitaria o circunciso e o não circunciso. Circuncidado ou não seria visitado pelo Senhor. A cobrança viria. E quem viria para levar o circuncidado? Os incircuncisos. Lembra quando Davi vai contra o gigante e Davi vai perguntar: quem é esse circunciso que desafia o nosso Deus? Ele estava dizendo, em outras palavras, quem é esse amaldiçoado? Porque quem era abençoado era o povo de Deus que guardava a circuncisão. Então, quem é esse circunciso? Eu vou mostrar para ele quem é o nosso Deus. Ele precisa saber quem é o nosso Deus. Porque verdadeiramente a bênção estava sobre Israel ao obedecer à palavra de Deus. Mas só que agora a gente encontra um povo que era circuncidado, mas o seu coração estava longe de Deus. Um povo que tinha uma pele cortada, estava dentro da promessa, estava dentro do projeto, mas o coração estava longe de Deus. E o que mais importa para Deus não é um corte na carne. O que mais importa para Deus é o seu coração voltado para Ele. Isso é o mais importante para Deus. E é interessante observar que o Senhor fala agora, lá no final, porque todas as nações são incircuncisas, toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. A carne estava cortada, mas o coração estava longe de Deus. O pastor estava lendo aqui na leitura introdutória que todo aquele que recebe a mensagem de Cristo, agora ele é filho de Deus. Porque Paulo agora vai trazer um novo evangelho, um evangelho que o Senhor ensinou, que o Senhor mandou ele pregar, que os outros discípulos pregaram.
E Paulo vai dizer que agora não há mais circuncisão. E ele tem problema até nesse momento, porque tinha pessoas que queriam guardar a circuncisão. Mas agora nós estamos dentro de uma nova aliança. Agora não é o corte na carne. Agora é um coração contrito. E o Senhor tem dito na sua palavra que um coração contrito Deus não rejeita. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: como está o seu coração? Porque quando o Senhor Jesus voltar, conforme já foi dito na palavra, nos louvores, porque Ele está voltando, Ele agora está procurando não um corte na carne, mas um coração voltado para Ele. Repita comigo: meu coração pertence ao Senhor. É isso que Deus quer ver, irmão, no seu coração. O seu coração, ele tem que pertencer ao Senhor. Eu quero convidar você ainda a meditar numa palavra, para completar rapidamente aquilo que Deus tem falado no meu coração. E fala ao coração da igreja. Corte na carne já passou. Deus quer um coração voltado para Ele. Um coração contrito, voltado para Ele. Gálatas capítulo 3. Quem puder acompanhar, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 3. A partir do versículo 28. Porque nós aprendemos dentro da palavra que verdadeiramente no meio de tantas as nações, Deus escolhe Israel para introduzir na terra o seu reino. E quando ele diz para Abraão que todas as famílias seriam benditas na terra, porque através da linhagem de Abraão viria a Cristo. Então já era projeto de Deus acabar com a circuncisão. Porque ele queria mostrar algo além do corte na carne. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 28. Olha o que está dizendo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ora, irmãos, nós não tivemos o corte na carne, mas nós somos herdeiros de Abraão. Porque o corte na carne ficou para trás. Mas acreditamos em tudo que o Senhor prometeu a Abraão e acreditamos em todo o projeto de Deus. Então não tem corte na carne, mas um coração voltado para o Senhor. É isso que o Senhor quer. E é interessante que o Espírito Santo fala para mim agora para trazer para a igreja. De tudo que se deva guardar nessa vida, guarde o seu coração. E o Espírito Santo manda falar, e eu ainda digo, do coração do homem procede a saída da vida. Eu chamo a atenção dos amados irmãos, que em nenhum momento o Senhor Jesus ele fala no nome de Satanás. Em nenhum momento o Senhor fala no nome de Satanás. Ele vai dizer, do coração procede a saída da vida. É do coração que vem a vontade de adulterar. É do coração que vem a vontade de matar. É do coração que vem a vontade de roubar. É do coração que vem a vontade de praticar as coisas totalmente erradas dessa vida. Mas é do coração também que brota coisas boas e coisas maravilhosas. E o Senhor vai dizer para mim e para você, quem decide a fonte do seu coração é você mesmo. Já que quando nasce o mal, você pode repreender. Mas que quando nasce alguma coisa boa, deixa fluir. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos reunidos aqui nesta casa. Eu não sabia disso.
Vocês também não sabiam, nós nem nos conhecíamos. Mas aprove Deus fazer o que está acontecendo aqui. Isso é o Espírito de Deus que trabalha no coração dos pastores, dos obreiros e de todos vocês que, movidos pelo Espírito, vieram para esta casa de oração para exaltar o Criador. Você não é uma pessoa comum, você é um adorador. Você não é uma pessoa comum, você é uma pessoa que foi carimbada, rotulada pelo Espírito Santo para entrar nas mansões celestiais. E o Senhor fez isso através da morte e ressurreição de Cristo. Então, quando nós aceitamos isso, passamos a ser herdeiro de Abraão, passamos a pertencer aos moradores, aos futuros habitantes das moradas eternas que Deus já preparou para todos nós. E o importante para mim e para você é permanecer nesse caminho. Permaneça nesse caminho. Não desvie dele. E peça ao Senhor para cada vez mais se aperfeiçoar. Para que você possa cada vez mais se desligar desse mundo e tomar posse das mansões celestiais. Porque a palavra de Deus diz: para os entendidos, o caminho é para cima, para que se livre do inferno que está embaixo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas Jesus Cristo está voltando. E o meu coração, o seu coração, precisa estar de acordo com o coração de Deus.